quanto tempo o senhor não anda numa Brasília? Aproximadamente 40 anos. Inclusive eu tive tive duas Brasílias. Uma delas eu fui daqui de Brasília para Maceió 2 vezes e fui quando não existia praticamente estrada ainda, né? Daqui a Maceió havia trechos muito ruins de estrada, mas a Brasília foi e voltou muito bonitinha, tranquila. O senhor é de Maceió? Eu sou de Maceió. E o senhor veio para Brasília fazer o quê? Olha, eu na realidade, eu sou de uma família humilde e eu tinha um irmão que Deus já levou. E esse irmão veio morar em Goiânia. E eu sempre falava com meu pai, eu quero ir para Goiânia morar com meu irmão, meu pai, eu quero ir embora para morar com meu irmão. Meu pai não deixava, falava, não, você tem que estudar, você tem que cuidar dos seus estudos, você não vai mexer com ir para Goiânia nada. Mas quando foi no ano de 57, de tanto insistir com meu pai resolveu então comprar uma passagem de avião para mim, na Real Aerovias, Brasília naquela época, e fui para Goiânia procurar o meu irmão. E quando eu cheguei no endereço lá onde morava o meu irmão, procurei e tal, o vizinho informou que o meu irmão não morava mais, ela morava em Brasília. Eu não tive outra alternativa a não ser vir para Brasília. Em 57? Isso no dia 20 de julho de 57, eu peguei um ônibus em Goiânia e vim para Brasília. E o que é que o senhor encontrou aqui? Nós saímos de Brasília, de Goiânia, 6 horas da manhã, chegamos aqui exatamente, na Cidade Livre, à meia-noite, ou seja, no dia 21 de julho de 1957, eu cheguei em Brasília, na Cidade Livre. Que era um grande acampamento ali na Candangolândia. Que era, exatamente, que o centro administrativo, que é a Nova Cap, estava na Candangolândia, e Candangolândia é praticamente pertinho da Cidade Livre. Então ali era o centro. Depois que começaram as obras aqui no plano piloto, aí surgiu então a Vila Planalto. O senhor começou a trabalhar na Cidade Livre? Eu comecei no serviço de alto-falante que tinha na Cidade Livre, que chamava-se A Voz de Brasília, que era o único meio de comunicação que existia naquela época em Brasília. E aquele serviço de alto-falante era um serviço de utilidade pública. Quem é jovem hoje não faz ideia do que é isso. É nos postes, tinha ali um megafone. Tinha um poste bem alto com 2 cornetas, uma para um lado e outra para o outro. Esse era o serviço. E um pequeno estúdio embaixo. Chegavam aquelas companhias construtoras que estavam construindo na esplanada dos ministérios, do Congresso, do Ministério, chegava com uma relação enorme, precisando de carpinteiro, pedreiro, armadores e assim por diante, auxílio de escritório e tal. E eu fazia, então, aquela chamada no microfone, convocando, e aparecia, era muito, na hora apareciam, era milhares. Ali no estúdio mesmo, o pessoal, ali no estúdio o pessoal chegava lá. Exatamente, chegava ali, aí os caminhões já estavam ali, subia nos caminhões e já vinham para ser registrado em várias... Já empregava na hora? Já empregava na hora, já estava empregado, saía dali já estava empregado. Aí vinham para as obras, várias obras, né, no Congresso, Palácio da Alvorada, Palácio todos. O senhor chegou a trabalhar em obra também? Eu cheguei, e numa dessas relações, chegou uma relação dessa, quando eu vi obra do Congresso Nacional, eu perguntei para o engenheiro, me deu uma coisa, você não está precisando de alguém para trabalhar no escritório e tal? Ele falou, estou sim, você quer, já está empregado. Então eu já fui empregado ali. O senhor viu então a esplanada do Ministério no chão? Eu vi a esplanada dos ministérios serem abertas as 2 laterais, as duas pistas da esplanada. Os tratores passando, preparando a terra, pactuando a terra para receber asfalto. Mas isso foi muito depois. O que eu vi foi no Barro Vermelho, os tratores abrindo as ruas. Isso, eu me lembro isso como se fosse hoje. As pessoas que vinham, a gente tem, né? Eu nasci em Brasília 20 anos depois da inauguração. Eu nasci em 80. E a gente cresceu com uma visão romantizada
as pessoas que viam, todas tinham o mesmo sonho, as pessoas se ajudavam mutuamente, se respeitavam muito. Isso é romântico ou é verdade mesmo? Então era uma verdadeira confraternização, porque era gente de todo lado, e gente vindo, deixando as suas famílias, se privando do aconchego das suas famílias, que vieram para cá em busca de dias melhores. E foi assim que... Mas então existia muita solidariedade, existia alegria daquele povo, trabalhavam muito, era muito sofrimento, muita saudade da família, mas existia muita solidariedade. As pessoas se ajudavam mesmo? Se ajudavam, essa é que é a verdade. Disso eu tenho muita saudade, sinceramente, como eu tenho muita saudade, porque era um tempo realmente maravilhoso. Amizades verdadeiras? Amizades verdadeiras, não existia violência, não existia o que existe hoje em Brasília. Então era realmente um negócio fantástico, maravilhoso, que eu tenho saudade. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Juscelino Kubitschek... O senhor conheceu ele pessoalmente? Claro, inúmeras vezes. Eu trabalhando na obra de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, foram inúmeras vezes que ele chegou, entrava no escritório, nos abraçava. De madrugada? De madrugada. Ele chegava de madrugada. E ainda batia nas nossas costas. Conto com você, porque nós queremos inaugurar Brasília em 3 anos. Posso contar com você? Claro, presidente. Claro, presidente. Ele nos incentivava, nos motivava. Era uma coisa assim. Ele devia ser uma pessoa extremamente querida aqui, Querida, né? muito querida. O presidente era uma pessoa humilde, tomava café conosco, era uma pessoa fantástica. Maravilha. Deus que o tenha em bom lugar. A gente está passando aqui pela Vila Planalto. Isso aqui maravilha. Isso aqui foi a minha vida. Isso aqui foi a minha vida. Isso aqui porque o acampamento da Companhia Construtora Nacional era ali na frente. Então a minha vida foi aqui na Vila Planalto. Isso aqui era uma verdadeira festa, alegria. Era gente de todo lado, acampamentos, vários acampamentos. Nós tínhamos um campeonato das construtoras. Era a construtora Rabelo, que construiu o Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto. Era a Pacheco Fernandes, era a Coenge, era o IAPI, a PETEC, quer dizer, eram várias companhias construtoras que nós fazíamos nossos campeonatos de futebol. Era o único entretenimento que existia. Mas o senhor falou também que tinha uma outra alegria. Saía de caminhão daqui de Brasília para Planaltina e para Anápolis. Outra coisa fantástica. Naquela época existiam muito poucas mulheres. Nós tínhamos dificuldades e eram jovens. Eu, por exemplo, era jovem, tinha 18 anos, 19 anos. E nós queríamos mulheres. Quantas inúmeras vezes nós saímos daqui em cima de um caminhão que tinha alguns jipes, alguns rurais, mas as rurais ficando muito ocupadas. E nós queríamos ir, pô, Namorar. Então, o que é que nós fazíamos? Pegavam em cima de uma carroceria do caminhão, às vezes com chuva, às vezes não, com muita poeira. Chegávamos empoeirados, mas nós íamos para Planaltina, nós íamos para Anápolis, nós íamos para Formosa, para namorar. Porque não tinha como namorar em Brasília. É verdade que quando estava construindo aqui a esplanada, que todos os prédios foram construídos ao mesmo tempo, né? Não foi um depois do outro, foi todo mundo subindo junto. Todos subiram juntos. Que como só tinha nordestino, a grande maioria eram nordestinos, de repente um começava a cantarolar, um Luiz Gonzaga, isso ia contagiando os outros prédios, daqui a pouco você tinha a esplanada inteira cantando a mesma música. Claro, era um negócio fantástico, porque realmente o pessoal principalmente do Nordeste, né? E os gaúchos também, tinha muito gaúcho. Os gaúchos também cantarolavam muito. E aonde tinham, nós lá na Companhia Construtora, nós tínhamos um gaúcho que tocava um violão muito bonito, e todos os dias nós íamos partir para Farrinha. E é dessa maneira que foi construído o Brasil. Com o presidente nos incentivando, motivando, vamos lá, e o princípio foi construído o Brasil no tempo recorde. O que o senhor sente falta dessa época? Assim, se eu pudesse deixar um recado para quem está nascendo agora, enfim, para quem nasceu de um tempo para cá aqui em Brasília e que não conheceu já conheceu essa Brasília metrópole, o que o senhor fala assim, não deixe isso morrer, isso é a alma da cidade? Eu acho que, primeiro, quem não conhece a construção de Brasília deveria conhecer. Agora,
o que eu peço como candango, como criador dessa cidade, trabalhador dessa cidade desde o início, é que o nosso povo seja mais solidário, seja mais amigo, que Brasília seja diferente, que Brasília continue sendo como era antigamente. O senhor ainda ama a cidade? Essa cidade eu amo de coração. Eu amo de coração. Isso aqui para mim é a minha vida. Brasília para mim é a minha vida. Eu posso ter o que for para sair daqui. De Maceió eu tenho alguma coisa. Minha mulher mesmo, ela daqui de Goiás também, me casei em 63 com ela. E ela sempre me convida, meu filho, vamos lá para Maceió, morar em Maceió. Não vou. Minha vida é aqui, Brasília. Porque aqui eu amo. Aqui eu tive meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Aqui é a minha vida. Aqui é a minha vida. Seu Claudionor, muitíssimo obrigado pelo papo. E eu devo confessar que eu sou candango. A cidade não está pronta. Eu me considero um construtor da cidade porque a gente ainda está fazendo Brasília acontecer. E eu agradeço de verdade a coragem. Obrigado, filho. Obrigado, filho. De o senhor ter vindo fazer a minha cidade. Hoje eu ganhei o dia.